a palavra de Deus, passarmos esse tempo tão gostoso juntos. Hoje estamos terminando o estudo da carta aos Filipenses. Vamos começar com uma oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Pedro, lá de Itarema, no Ceará, para nos dirigir em nossa oração inicial. Pode ser, Pedro? Ok, vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, Senhor da Glória, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Te agradecemos, Deus, por mais um dia que passamos, por mais uma noite que começa. Te agradecer, Deus, por cada irmão que aqui se encontra. Te agradecer, Deus, por ver a tua igreja reunida, buscando, Pai, aprender de ti através do teu servo Alan, que tem se empenhado, Senhor, nesse ministério. Esse ministério, Deus, que é levar a tua mensagem, levar a tua palavra, para que nós possamos, assim, cada dia mais crescer no teu reino. Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, que nós possa crescer, Deus, cada dia mais, no temor e no princípio do teu conhecimento. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Então, como nós fazemos todas as quintas-feiras, eu não vou conseguir ver todo mundo que está aqui hoje, mas se você tiver qualquer comentário, qualquer pergunta, liga o seu microfone, pode fazer o seu comentário, pode me interromper sem nenhum problema, tá bom? Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos começar hoje no versículo 6. Filipenses, capítulo 4, vamos começar no versículo 6, hoje à noite. Estamos falando sobre Cristo é a minha força. Cristo é a minha força. E o versículo-chave é o versículo 13, né, do capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é, então, a minha força. E terminamos na semana passada até o versículo 5. E hoje eu gostaria de mostrar algumas condições que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui no começo do capítulo 4, para que Cristo possa ser a minha força. Então, para que eu possa ter aquela força do versículo 13, tem algumas condições aqui. E nós vamos ver juntos nesse começo essas condições. Eu quero mostrar 3 aqui, dos versículos 6 até o 9. Tá? Então, alguém, por favor, que está com uma boa conexão, pode ler para a gente, Filipenses capítulo 4, vamos ler do 6 até o 9, por favor. Quem quiser ler, pode ler. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo, de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Obrigado, né? Um texto muito bonito da carta aos Filipenses. Com certeza nós já lemos, já estudamos sobre esse texto. E eu gostaria, então, de mostrar aqui 3 condições que nós precisamos cumprir, né? Precisamos atingir para que possamos ter aquela força que
o capítulo 4, de uma maneira geral, mais especificamente o versículo 13, nos ensina: Cristo é a minha força. Então, a primeira condição está lá nos versículos 6 e 7. E eu vou chamar isso de a maneira certa de orar. Então, ele dá esse A maneira estruturamento. Desculpa, certa eu de orar. lembrei. Pois não, Nath? Fica tranquila. Então, a maneira certa de orar. Essa é a primeira condição. E aqui no versículo 6, pelo menos na NVI, talvez na versão que você está lendo, tem algumas palavras um pouco diferentes, mas aqui na NVI, o apóstolo Paulo usa 3 palavras diferentes para nos ensinar como orar. A primeira delas é oração, né? Então, você já tem aquela palavra ali no versículo 6. E olha, Paulo está nos ensinando que quando nós estamos preocupados com qualquer coisa, e quem pode levantar a mão aqui hoje e dizer que não está preocupado com alguma coisa, né? Então, quando nós estamos preocupados com alguma coisa, o primeiro passo é adorar a Deus através da oração. Oração, sem pressa, sentindo a presença de Deus. Então, se você está querendo algo, se você está preocupado com alguma coisa, Paulo está ensinando, ore a Deus, sem pressa nenhuma. Sinta a presença de Deus. Depois, a segunda palavra ligada com oração aqui no versículo 6 é súplica. Súplica. O que é súplica? Súplica é expor a Deus nossas necessidades com sinceridade e com seriedade. Você não suplica se você não está sendo sincero. Você não suplica se você não está agindo com seriedade. Então, é expor a Deus nossas necessidades com sinceridade e seriedade. Não existe lugar na oração para palavras sem o desejo de receber de Deus. Não adianta falarmos coisas se não temos realmente o desejo de receber isto de Deus. A ideia que eu entendo aqui por súplica é uma intensidade espiritual, né? É você pedir algo de uma maneira intensa, com sinceridade, com seriedade. É o mesmo ensino lá de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, lembra? É pedir, é bater, é buscar, não é? Até encontrar. Então, tem a súplica também. E a terceira palavra ligada com oração, na verdade, são 3 palavras aqui, né? Ação de graças. Ação de graças, ou agradecimento. Isto é agradecimento. Dizendo, muito obrigado, Senhor. Sempre lembrando de agradecer. E não somente de pedir. Então, se eu tenho esta maneira certa de orar, né? Com tempo, sem pressa, com seriedade, com sinceridade, com uma intensidade espiritual, e sempre lembrando de agradecer a Deus, o resultado da maneira certa de orar é o versículo 7. É a paz de Deus que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Quem não quer ter paz, não é mesmo?
Quem não quer ter paz? Principalmente nesse período tão diferente que estamos vivendo, não é? Com muita incerteza, com muita angústia. O resultado de orar da maneira certa é a paz de Deus. Uma paz que enche o nosso coração e a nossa mente. Interessante que a fórmula para ter paz, essa maneira certa de orar, se você quer ter paz na sua vida, o apóstolo Paulo está nos ensinando a fórmula para termos paz. É a maneira certa de orar. Interessante que essa fórmula para ter paz vem aqui no finalzinho da carta, não lá no comecinho da carta, né? Porque para que eu possa orar da maneira certa, eu já tenho que ter aprendido que Cristo é a minha vida, né? Eu já tenho que ter colocado em prática que Cristo é a minha mente, que Cristo é o meu alvo. Quando eu tenho essas coisas na minha vida, fica muito mais fácil orar da maneira certa. E aí o resultado dessa oração é a paz de Deus. Quando nós praticamos os capítulos 1, 2 e 3 de Filipenses, nós vamos conseguir orar da maneira certa e, como resultado, paz de Deus no nosso coração e na nossa mente. A segunda condição que temos aqui para termos essa força que Cristo nos dá é o versículo 8. O versículo 8. Então, a segunda condição eu vou chamar de a maneira certa de pensar. A maneira certa de pensar. Olha o que ele fala aqui, né? Muito bonito aqui o versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é respeitável, tudo que é correto, justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama. São essas coisas que precisam ocupar o nosso pensamento. Se nós esperamos ter a força que Cristo quer nos dar. Se eu e você guardarmos bem a nossa mente, né? Se nossos pensamentos forem desta maneira, como o versículo 8 nos ensina, nós vamos conseguir a força que Cristo nos dá. Então, a maneira certa de orar, a maneira certa de pensar, e aí o número 3, aí eu vou abrir um pouco para comentários, a terceira condição está no versículo 9. E aqui eu vou chamar de a maneira certa de viver. A maneira certa de viver. Olha o versículo 9, que interessante. E quando o Sérgio leu, ele fez uma boa pausa nesses quatro elementos, nessas 4 palavras aqui no versículo 9, né? Nós precisamos aprender, precisamos receber, precisamos ouvir e precisamos ver, né? A maneira certa de viver, aprender, receber, ouvir e ver. Existe uma grande diferença entre aprender a verdade e receber esta verdade e praticá-la. Tem uma grande diferença nisso, não é? Fatos na nossa cabeça, estou aprendendo.
Somente fatos na nossa cabeça não são suficientes. Nós precisamos ter essa verdade no nosso coração, né? É aprender, receber, ouvir e ver. É praticar, é colocar em prática tudo isso na maneira como nós vivemos, né? Então, a maneira certa de viver. 3 condições para que nós tenhamos a força que Cristo quer nos dar, né? Cristo é a minha força. Tudo eu posso naquele que me fortalece, que me dá força. Mas para ter essa força, eu preciso ter a maneira certa de orar, a maneira certa de pensar e a maneira certa de viver. Comentários. Alan? Sim? Ricardo, Alan. Ricardo? Pois não. Veja bem, eu percebi aqui que na transição, após as recomendações a Sintik e Evódia, onde ele fala sobre a importância de estarem, como todos nós, inscritos no livro da vida, ele orienta que exista uma alegria, né? Existe uma alegria sempre do Senhor, né? E o que no cerne da transição, ele diz que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Isso é importante, isso é um conselho que vale a pena ser observado, a moderação, a tranquilidade, né? E aí, a partir daí, ele entra com as orientações quanto à oração. E moderação, nossa ela precisa ser conhecida de todos os homens. Deus já sabe, mas os homens precisam conhecer a nossa moderação. Obrigado, Ricardo. Ótimo, muito bom. Muito obrigado. Alguém mais quer comentar um pouco sobre essas condições que nós falamos? Eu, Elaine. Juraci, pois não? Um dos ensinos aqui, irmão, nos mostra a importância da obediência. Então, quando a gente obedece, a obediência à palavra do Senhor traz bênção. Para nós termos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, em Cristo Jesus, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que praticar, temos que viver, para ter essas bênçãos maravilhosas da paz, da tranquilidade, independente de qualquer circunstância, não é? Não é quando a gente está com problema, corre para o Senhor. Ah, não, tem que ser permanente, né? Buscar, praticar, obedecer, aprender, para que possamos ganhar, né? Essas bênçãos maravilhosas, né? Deus vai nos guardar. E isso é uma experiência maravilhosa, né? É um exercício, vamos dizer. Temos que aprender a fazer isso, né, irmão? Obrigada. Com certeza. Obrigado, Juraci. Mais alguém? Eu, Alan. Oi, Elaine. Pois não? Oi, boa noite. Então, boa noite. Talvez eu esteja antecipando um pouquinho, mas como você comentou do versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estava tendo aula de escola da Bíblia com Assis, ele fez uma colocação nesse versículo que eu achei muito interessante. Comecei a ver ele com outros olhos e
pelas explicações que você vem dando sobre Filipenses, tem tudo a ver. Tudo posso naquele que me fortalece, vencer o pecado, né? Então, com Cristo Jesus, Sim. aquilo que a gente está falando, né? A maneira certa de viver, a mente, a oração, a súplica, e todos outros capítulos que você vem nos ensinando, faz muito mais, ainda mais sentido a gente ver com outros olhos, né? Esse versículo. Tudo posso o quê? Não é que eu tudo posso ter o que eu quero. Não é que eu tudo posso, né? Como as pessoas às vezes colocam versículos como se fosse um amuleto, alguma coisa. Não, esse versículo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, é que eu posso viver uma vida para Deus. Se eu buscar, como a Juraci falou muito bem aí, essa disciplina, essa obediência, esse exercício diário, né? Então, só esse comentário aí, eu sei que você ainda vai chegar nesse versículo, mas como você já tinha comentado também um pouco agora, desculpa aí se eu antecipei. Não, tá ótimo. Obrigado, Elaine. Muito bom o seu comentário. Muito Alan, bem. Mais um que queira falar Alan, antes da gente ir para frente? Pois não? Quem? Cícero. Pois não, Cícero. Alan, então o que você está falando aí é como nós devemos orar, não é isso? Como nós devemos nos apresentar diante de Deus, não é? Então, é correto eu pensar que se faltar um desses 3 itens, né? Se não houver uma sinceridade, se não houver a súplica, como você falou, se não houver as ações de graça, se pelo menos uma dessas não estiver presente naquilo que eu estou querendo falar com Deus, eu posso entender que Deus não me ouvirá? Olha, Cícero, uma pergunta muito boa, não é? Muito boa mesmo. Eu creio que Deus nos ouve, mas nossas orações não são tão eficazes, não é? Quando nós não oramos da maneira certa. Com certeza Deus nos ouve, não é? Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai ensinar também sobre oração. E lá vai ficar muito mais claro um exemplo do que eu chamo de uma oração balanceada, né? Uma oração balanceada tem adoração a Deus, tem agradecimentos, tem pedidos, tem confissão de pecados, tem mais adoração a Deus, né? Então, tudo isso faz parte de uma oração balanceada. Muitas vezes, nossas orações não são balanceadas, né? É só pedido, 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 pedido. Faz parte da oração. Mas uma oração balanceada deixa o nosso corpo muito mais perfeito, né? Você vai fazer um exercício numa academia e faz só para a perna esquerda. Imagina, né? Sua perna esquerda vai ficar bonita, musculosa, mas o resto do corpo, não é? Então, não adianta. Então, tem que ser uma oração balanceada. Balanceada. Mas Deus nos ouve, sim, Cícero, com certeza. A graça dele, a misericórdia dele é muito grande. Mas quando nós aprendemos a orar da maneira certa, nossas orações são mais eficazes, né? E como resultado disso, temos a paz de Deus. Ok? Tá? Ok. Muito bem. Vamos um pouquinho para frente. Vamos terminar essa parte aqui do capítulo 4. E eu gostaria que uma pessoa só lesse, depois eu vou dividir isso em 3 partes também, mas uma pessoa só leia, por favor, dos versículos 10 até o 20. Quem pode ler para a gente? Do 10 ao 20. Eu posso ler-la, se estiver boa minha conexão, se estiver bem clara, audível, eu posso ler. Está ótimo, Giovanni. Pode ser, sim. Obrigado. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver
contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, dos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Giovanni. Que passagem bonita, né? O livro de Filipenses todo é muito bonito, mas o capítulo 4, para mim, é um capítulo especial, né? É um capítulo muito bonito de palavras de encorajamento, de conforto para todos nós. Interessante aqui, não sei se você percebeu, nós estamos falando sobre alegria, né? Como ter alegria verdadeira em qualquer situação. Você percebeu na leitura desse texto um pouco longo qual é o segredo da alegria? Você percebeu ali? Olha o finalzinho do versículo 11, em primeiro lugar. Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. E o finalzinho, ou a metade ali do versículo 12, eu aprendi o segredo de viver contente, né? Olha, o segredo desta alegria é uma questão de desejo, é uma questão de querer. Todos nós podemos ter essa alegria que Jesus oferece. É uma questão de desejo, de querer, de aprendizado, né? O apóstolo Paulo fala, eu aprendi o segredo de viver contente. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? É algo que nós temos que querer, que desejar. E todos nós podemos aprender isto, né? A ter esta alegria verdadeira. Nesse texto aqui, que nós vamos falar por alguns minutos agora, Paulo nos dá algumas ajudas para vivermos contentes, para realmente saborearmos esta alegria verdadeira. E lembra que nós não estamos falando de uma alegria passageira, né? De uma alegria que a gente tem quando a gente recebe um presente, de uma alegria que a gente tem quando a gente recebe um aumento. Não é esse tipo de alegria, né? Mas é uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende de pessoas, não depende de preocupações, não depende das coisas. Nós já falamos isso na introdução ao livro. Uma alegria verdadeira, que basta nós desejarmos, querermos, né? Aprendermos a viver contente
em toda e qualquer situação. E aqui Paulo ainda nos ajuda, né? Nos dá três ajudas para vivermos contentes. A primeira delas está aqui no versículo 10. E eu vou chamar isso aqui de a providência de Deus. Você já ouviu falar da providência de Deus, não é? A providência de Deus nos ajuda a vivermos e sermos contentes. O versículo 10, né? Esta providência de Deus deu para a igreja em Filipos uma oportunidade para ajudar o apóstolo Paulo. Por causa desta providência de Deus, não existe acidentes na vida do cristão. Presta bem atenção no que eu estou dizendo, hein? Por causa da providência de Deus, não existem acidentes na vida de Deus. Eu não estou dizendo um acidente de carro, tá? Eu espero que não tenha mesmo, né? Na vida do cristão. Mas eu estou dizendo coisas como, por exemplo, foi sorte. Olha, isso aconteceu na minha vida e eu nem sei por quê. Não é assim na vida do cristão, não. A providência de Deus nos ensina que na vida do cristão, da cristã, não existem acidentes. Não. Lembrar da providência de Deus nos ajuda a ser contentes em toda a situação. Quem falou aí pode falar. Eu tem uma palavra acidente, eu sempre chamo de Deuscidente, e coincidência eu chamo de Deuscidência. Então não existe coincidência, Deuscidência e Deuscidente. Ótimo, boas palavras aí, né? Boas palavras, isso mesmo. Não existe acidentes. Olha, e isso aconteceu por acaso. Não, não existe isso na vida do cristão por causa da providência de Deus. E aqui no versículo 10, nós aprendemos, né? Que Deus, então, por causa da sua providência, permitiu que a igreja em Filipos ajudasse mais uma vez o apóstolo Paulo. E a igreja em Filipos fica contente e o apóstolo Paulo fica contente. Então, lembrar da providência de Deus, Deus providencia, né? Deus provê as coisas na nossa vida. Elas não vêm por acidente, elas não vêm por sorte, por coincidência. Gostei dessa palavra também, né? Não existe isso na vida do cristão. É a providência de Deus. Isso nos ajuda a sermos e vivermos contentes, porque Deus está sempre providenciando, achando maneiras de vivermos contentes. A segunda ajuda, nesse texto, está aqui nos versículos 11, 12 e 13, né, que é o nosso versículo-chave. O poder de Deus. Não somente a providência, mas agora o poder de Deus. Nós já falamos isso, mas eu vou repetir, né? A nossa alegria não depende de circunstâncias, mas de atitudes. É o desejar, é o querer, né? É o aprender a ser contente. Então, a nossa alegria não depende de circunstâncias, mas de atitudes. Lógico que o cristão fica triste, lógico. Mas nós estamos falando de um outro tipo de alegria, né? Aquela alegria interior, que não depende de circunstâncias, mas depende de nossas atitudes. E quando lembramos
o grande poder que Deus tem, isto vai nos ajudar a vivermos e sermos contentes em situações difíceis. Porque temos certeza de que Deus é mais poderoso do que a situação. E aí, isso não pode tirar a nossa alegria. Olha aqui comigo de novo, né? O versículo 11. Paulo está dizendo que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Ele sabia o que era passar necessidade, passou, com certeza na prisão deveria estar passando. Ele sabia o que era ter fartura. Lembra como era a vida do apóstolo Paulo antes? Nós vimos isso no capítulo 3, né? Paulo era da alta sociedade, ele tinha tudo o que o mundo queria ter. Então, ele sabia o que era ter fartura. Versículo 12, né? Metade do 12. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja no meio da pandemia, seja quando a pandemia terminar, né? Seja por eu ter que ficar em casa, seja quando eu puder sair de casa. Aprender a viver contente. Tudo posso, né? Olha o contexto aqui desse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo viver contente em qualquer situação, por causa da força de Cristo. Então, a segunda ajuda para vivermos contentes é lembrar do poder de Deus. Tem a providência de Deus e tem o poder de Deus. E a terceira ajuda está no restante aqui desse capítulo, versículos 14 a 20. 14 a 20. Eu vou chamar aqui um outro P, né? As promessas de Deus. Então, você tem a providência, o poder e agora as promessas de Deus. Paulo confiou em Deus, que ele o ajudaria naquilo que ele precisasse. Olha que interessante aqui. A igreja em Filipos ajudou o apóstolo Paulo e agora Deus iria ajudar aquela igreja. Olha de novo os versículos 18 e 19. Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui. 18 e 19. Recebi tudo. Lembra, né? Ele recebeu uma ajuda financeira. Recebi tudo. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E olha o 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha a promessa de Deus, não é? A igreja em Filipos havia ajudado Paulo e agora o próprio Senhor Deus vai ajudar a igreja em Filipos. Lembrar que Deus cumpre suas promessas vai nos ajudar a viver e a ser contentes. As promessas de Deus são uma ajuda neste viver contente, neste aprender a viver contente em qualquer situação. Então, você tem a providência de Deus, nada na nossa vida acontece por acaso. É Deus providenciando.
você tem o poder de Deus e você tem as promessas de Deus. E quando nós lembramos desses 3 P's, isto nos ajuda a viver e a ser contentes, independente da circunstância. Muito bonito isso, né? Que a gente vê aqui no versículo, nesse texto que acabamos de ler, do 10 até o 20. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, aí eu vou abrir para comentários de novo, o finalzinho do versículo 18. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre essa oferta que foi feita pela igreja em Filipos para as suas necessidades. Porém, nossas ofertas, aquilo que eu e você ofertamos a Deus, olha como Deus recebe. Finalzinho do 18. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Nossas ofertas são importantes. Nossas ofertas são uma maneira de demonstrar nossa adoração a Deus. Porque nossas ofertas chegam a Deus como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O nosso tema aqui não é oferta, mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo e ensinando que a oferta não é um ato de adoração a Deus. É sim, é sim. Assim como a ceia é, assim como os cânticos são, assim como a leitura da palavra é, assim como a mensagem da pregação é. A oferta é um ato de adoração a Deus, porque chega até Ele como uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando nós ofertamos a Deus, lembre-se disso. A sua oferta, independente de valor, depende do coração, né? Depende da sua prioridade. Ela chega até Deus como uma adoração. E Deus recebe desta maneira. Então, nós temos aqui no final dessa carta essas 3 ajudas: a providência de Deus, o poder de Deus e as promessas de Deus que nos ajudam a viver e a ser contente. Comentários? Alan, posso comentar pela leitura? Pode ser? Lógico, pois não, por favor. Essa leitura me fez lembrar aqui Mateus 6,33, onde Cristo nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas as nossas necessidades serão supridas por Ele através do reino, da igreja, dos irmãos. E Paulo está contente aqui, não só pela oferta que agradou a Deus, mas principalmente pelos irmãos terem aprendido que esse é um papel da irmandade, do reino de Deus, a generosidade. Obrigado, Giovanni. Muito bom. Ótimo, ótimo. Quem mais? Pois não, pois não. É Zezé Dito que está perguntando. Alan, Oi, Zezé, pois não. Você poderia me explicar por que o Paulo usa o pronome possessivo meu Deus ao invés do possessivo plural nosso Deus? Uma vez que ele estava falando para a igreja da qual ele participava, né?
Uma ótima pergunta, né? Com certeza, excelente. Eu creio, Zezé, que o apóstolo Paulo aqui tem uma comunhão, tem um relacionamento tão íntimo e forte com Deus, que muitas vezes ele vai falar em várias outras oportunidades, ele vai usar o pronome possessivo, né? Mas em muitas oportunidades ele vai usar este pronome mais pessoal, meu, né? O meu Senhor, o meu Deus. Eu creio que é por esta intimidade tão grande que Paulo tinha para com o Senhor Deus. Ele poderia ter usado o nosso, e seria perfeitamente correto, né? Com certeza, o Deus de Paulo é o Deus da igreja lá em Filipos. Mas eu creio aqui que ele tá demonstrando uma grande amizade, uma grande intimidade com este Senhor Deus Todo-Poderoso. Ok, obrigada. Eu entendo, Alan, que quando ele diz o meu Deus, ele está fazendo uma afirmação que o Deus dele vai suprir todas as coisas dos filipenses. Que, no caso, era o Deus deles, de nosso Deus. Né? Mas ele usou a palavra meu Deus para ser enfático. Para ser enfático. Uhum. Sim, tá certo, né? No versículo 20, ali, o próximo, ele já usa o nosso, né? Ele vai falar o nosso de uma maneira um pouco mais geral. Mas ali ele está falando ali daquela intimidade, né? Dele para com Deus. Da convicção. Tá? Muito bom. A Luciane quer falar que recebeu dos filipenses, né, Alan? Isso, nada mais foi uma convicção. demonstração de amor dos filipenses para com ele, né? Ótimo, muito bom. Obrigado, irmãos. Ótimo. Obrigado aí por essa ajuda. Isso mesmo. Luciane. Lucas. Luciane. Oi, pois Alan. não, Lu. Tudo bem? Não, é que assim, enquanto você estava falando, assim, eu nunca vi como se aplica tanto esses 3 P's assim para essa situação que o mundo vem vivendo de pandemia. Nós estamos há quase um ano e assim, quando você coloca que para o cristão não existe acidente, que para o cristão não tem circunstâncias, assim, como é bom a gente imaginar e pensar como que a gente tem um Deus todo-poderoso e que ele providencia e ele ajuda a gente a esperar no Senhor. É uma coisa que dá um certo alívio, uma esperança de que tudo isso que a gente está passando, a gente pode confiar e saber que ele está por trás de tudo isso e que em algum momento tudo vai passar. Ajuda a gente a se manter mais, nos mantermos mais assim, serenos, equilibrados e confiantes, assim, por causa desse Deus. Muito obrigado, Luciane. É isto mesmo, né? A lição para nós é essa, né? Nós estamos passando por esse momento tão diferente, tão perturbador para muitas pessoas, né? Porque nós, né, o povo brasileiro, ele gosta de estar junto com pessoas, né? É difícil para nós estarmos longe, sem poder dar um abraço, um beijo, um aperto de mão muito bem dado. Isso é difícil para nós brasileiros. E esse momento que nós estamos passando é um ótimo exemplo disso que nós estamos estudando na carta aos Filipenses, né? Deus está em controle, Ele está providenciando, Ele é poderoso e lembra das promessas de Deus. Nós podemos ter alegria verdadeira em qualquer situação. É isso mesmo. Obrigado, Luciane. O Alan. Quem mais? Eu. Oi. Luciana, agora. Posso falar? Eu estava ouvindo Pode aqui. Falar, Luciana. E eu acho que a alegria dele ao receber lá a ajuda da igreja foi principalmente enxergar a união da igreja.
Foi isso que eu lembrei, que eu pensei na hora. É isso mesmo? Sim, demonstra exatamente isso, né? Uma das qualidades ali da igreja em Filipos era a união, né? A igreja toda querendo ajudar o apóstolo Paulo naquela necessidade específica dele, né? O amor daquela igreja, o carinho, a generosidade, a união daquela igreja, sem dúvida. Obrigado, Luciana, muito bom. Tá? Alan. Sim. Alan. Cícero, pois não, pode falar. Alan, é o seguinte, quando você fala assim, parece uma clareza muito grande. A gente entende tudo que você fala. Mas, particularmente, eu vejo assim, que você diz assim, que nós devemos viver contentes, satisfeitos com tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Eu não sei os demais, mas eu não me sinto assim. Eu não me sinto assim, né? Por exemplo, ontem, do nada, eu comecei a chorar, né? E a Ana também estava assim ontem, né? Até conversamos sobre isso. Olha, nós não temos problemas, né? A gente não está doente, eu não estou com Covid, nem você, a gente não tem problemas. Por que a gente está triste? Aí eu fico pensando, o que acontece? Aonde você tem que procurar ajuda? Ontem nós conversamos bastante isso, né? Aonde que a gente tem que procurar ajuda para saber de onde vem esse sofrimento que você não consegue explicar, né? Eu não consigo explicar, né? Então, eu penso assim, eu penso que eu gostaria muito de ser do jeito que você está falando, viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas eu afirmo que eu não vivo contente em toda e em qualquer circunstância. Ô Cícero, obrigado aí por essa honestidade sua, né? Lógico, olha, viver satisfeito com qualquer coisa é diferente do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma alegria interior, né? De aprender, de desejar a viver contentes, independente da circunstância, né? Estou com saúde, eu estou contente. Estou sem saúde, eu estou contente. É uma alegria interior. Lógico que quando a gente fica doente, a gente fica triste, não é? Lógico que quando a gente vê o sofrimento aí causado pela pandemia, nós ficamos tristes. O cristão não é alguém que não fica triste. Isso seria hipocrisia de falarmos. Mas nós estamos falando de uma alegria diferente. Não é essa alegria exterior, né? Externa, que eu demonstro com o meu rosto. Aliás, quando a gente está de máscara, a gente não consegue ver a outra pessoa sorrir, né? Essa é uma das coisas ruins da máscara, né? A máscara é importante, mas ela impede da gente ver o rosto da outra pessoa, de estar sorrindo, não é? Então, não é essa alegria externa que nós estamos falando aqui, mas é uma alegria interior. Aí sim, aí independe da circunstância. E lógico que todos nós temos que crescer nesse buscar. Lembra que falamos agora, faz pouco tempo, que esta alegria é algo que a gente aprende, a gente deseja, a gente quer, e a gente vai aprendendo cada dia a ter este tipo de alegria. E aí sim, nós vamos conseguir viver e ser contentes, independente da situação. Tá? Mas obrigado pelo seu comentário, Cícero. Quem que falou aí? A gente precisa pois não. A gente precisa viver o nosso dia a dia com um garfo na mão. É isso mesmo, né? Exatamente. O melhor ainda está por vir, né? É isso aí. Eu acho, Obrigado, Alan, Leila.
Se eu posso falar um pouquinho, eu acho que a ideia do viver contente em toda e qualquer situação é pelo sentido da gente não se entregar a tristezas e amarguras. É a gente conseguir passar pelas dificuldades sem desmoronar. Passar pela dificuldade sem transformar a nossa vida numa tragédia. Por mais que, às vezes, a vida possa apresentar tragédias para a gente, como a pandemia, né? A gente saber que a gente tem um Deus que provê, que é poderoso e que prometeu nos ajudar sempre que necessário. E isso é que vai dar força para a gente manter a alegria na nossa vida, apesar das circunstâncias, né? O ser alegre, ser contente, não significa que você está rindo, pulando, saltitando, assoviando o tempo inteiro, né? Tem momentos de introspecção, de tristeza, mas a gente não se entrega, a gente não se deixa derrotar. Eu acho que é nesse sentido, não? Sim, é exatamente isso, Adriana. Meu pai, né, o pai da Cíntia, aliás, somos irmãos, né? Meu pai faleceu há quase... Nosso pai, isso. É o meu, nosso. O meu, faleceu há quase 20 anos atrás. Em outubro, né, dia 18 de outubro, vai fazer 20 anos. Eu fiquei muito triste quando ele faleceu, né? Ainda fico, porque sinto muitas saudades, né? Muita. Mas não é esse tipo de alegria ou de tristeza que nós estamos falando aqui, né? Apesar de estar triste, porque não tenho o meu pai aqui do meu lado, né? Um pensamento egoísta até, eu consigo ser alegre porque sei aonde ele está, né? Está muito melhor do que aqui, não é mesmo? Então, é tipo de alegria, né? Uma alegria interior que ninguém pode tirar de nós, a não ser nós mesmos, se deixarmos, né? Mas obrigado pelo seu comentário, Adriana. Irmão Cícero, eu fui como tu, assim, tive um bom tempo, andei assim, tive nessas coisas. Quando eu descobri Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão apresentadas. E aí entrou 1 Tessalonicenses 5,18, dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu aceitei o que Deus tem para mim, o que acontece para a minha vida. Então, no momento que a gente aceita, a nossa vida fica mais leve, fica mais suave, fica melhor. Aceita, porque o Senhor vai te usar. Deixa Ele te usar. Não entristece, não fique triste, porque o Espírito Santo, ele é alegre. Ele nos quer alegre, porque ele vive de alegria. É isso que o Espírito Santo é, irmão. Então, seja alegre, aceite. Tu tem esse problema, vai para o teu quarto, ajoelha, ora, e fala para o Senhor. Entrega para Ele esse problema, que Ele vai resolver. Tu vai ver, tu vai lá, tu vai falar com o Senhor, tu vai sair mais leve e tu vai ver como vai ser muito melhor. Que Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Alan, Sérgio. Alan, só para corroborar com o que estão falando... Pode falar, Giovanni. O viver contente também é nós aprendermos a ver as coisas positivas em qualquer situação, mesmo nas coisas de desastre. Já pararam para pensar, se não fosse a pandemia, nós não estávamos aqui agora reunidos estudando, eu em Porto Alegre e várias pessoas de todo o país. Graças à pandemia, eu conheci o Sérgio, conheci o Pedro, conheci aqui, estou vendo na minha tela, o Denis e outras pessoas em estudos. Então, o ver contente, né? Deus provê tudo. É confiar em Deus, para mim, é confiar em Deus
e tirar as coisas boas das situações ruins também. Esse também é um aprendizado que eu vejo para mim. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Olha ali, para a gente terminar aqui, quem quer falar? Eu. Porto Alegre. Luciana, pois não. Pode falar. Então, Alan, eu acho que, assim, só para completar um pouquinho o que as pessoas estão falando, o ser feliz e o praticar e é o exercício. Você vai crescendo na fé, crescendo na crença, na união, olhando o outro lado das coisas, mas é um exercício antes de tudo. Você não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É muito trabalho em cima disso, é muita contemplação, muita leitura e muita devoção. Senão você não sai do lugar, na verdade. Para crescer é preciso muita dedicação. Então, eu entendo o que ele falou, porque a tristeza é inerente a todos nós, claro, né? E é muito difícil. Então, eu vejo que tem pessoas nesse grupo até que são muito mais, digamos, avançadas, né? Eu estou engatinhando. E é um exercício, depende de mim. Né? Depende de cada um. Obrigado, Luciana. Obrigado mesmo. Exatamente isso, né? É aquele desejo, não é? É aquele querer. É um aprendizado, né? Eu aprendi o segredo de viver contente. Não caiu no colo de Paulo. Não veio assim à toa, não é? Foi um aprendizado. É isso mesmo, né? E a gente vai crescendo e melhorando cada vez mais. É muito gostoso esse grupo aqui, tão grande e tão heterogêneo, né? Porque a gente aprende com todos, né? A gente aprende com todo mundo nas suas ideias, nos seus desejos, nas suas dificuldades, e é isso mesmo. Um está aqui para poder ajudar e apoiar o outro. Né? Deixa eu acabar de ler a carta. Quem quer falar? O João Porto Alegre. Ô, João, pode falar, pode fazer seu comentário. Eu dei uma revisada aqui também no capítulo 1, lá no 3, ele usa a expressão, agradeço a meu Deus, né? E ele fala também que estou certo e convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai contemplá-la até o dia de Cristo. Então, nós temos certeza, né, que todos os dias, cada um de nós, eu falo com meu Deus, agradecendo por ter sido, né, trazido, chamado para a Igreja de Deus, e cada irmão que eu vivo hoje, cada oração para cada um, para que ninguém, né, retroceda, mas assim a gente agradece a Deus por estar sabendo que nós temos tudo para que essa boa obra se conclua em nós, né? Independente do que nós somos hoje, do que temos hoje. Obrigado, João. Olha lá, então, pega a sua Bíblia de novo, vamos terminar o livro, né? Faltam 3 versículos, eu vou só lê-los, porque eles são autoexplicativos, é o finalzinho da carta aqui de Paulo, né? Versículo 21 do capítulo 4. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, né? Os santos aqui no sentido dos cristãos, né? Não são pessoas sem pecado, santos aqui não são pessoas sem pecado, mas são santos no sentido do significado da palavra. A palavra santo significa separado. Então, são pessoas que são separadas do mundo para fazer a vontade de Deus. Se você é uma pessoa assim, você é uma pessoa santa. Tá? Não é sem pecado, mas é separado para fazer a vontade de Deus. Então, ele fala, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo, né, lá na prisão, estão enviando saudações para a igreja lá em Filipos. 22. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente
os que estão no palácio de César. Olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo preso em Roma, com guardas à sua volta, e ele está dizendo que tinham cristãos no palácio de César, entre a guarda do imperador, entre os servos do imperador, existiam pessoas tementes a Deus. Olha que bonito isso, né? A própria prisão de Paulo vai influenciar essas pessoas também para Jesus. E eles estão mandando saudações para a igreja em Filipos. 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E com essas palavras nós terminamos o estudo da carta aos Filipenses. Vou dar um aviso, aí nós vamos fazer a nossa oração final, e aí podemos falar uns tchauz aí até a hora de desligar tudo. O aviso é esse. Nós vamos ficar por 2 semanas sem ter o estudo. Eu estou indo para o exterior com a minha esposa para um tratamento de saúde dela no sábado. Peço orações aí de todos vocês, por favor, para uma viagem segura, que ela possa ficar muito bem lá. Então, vamos passar 2 semanas. Na volta, no dia 18 de março. Acho que é isso mesmo, né? Dia 18 de março, isso. Recomeçamos, tá? Recomeçamos o nosso estudo. E eu vou colocar aqui para todos vocês o tema. Ainda tenho 2 ou 3 aqui que eu estou tentando escolher qual será o mais propício, né, para a gente dar esse segmento. Então, marque aí no calendário de vocês, dia 18 de março, nós recomeçamos os nossos estudos nas quintas-feiras, mesmo horário, 20 horas. Tá bom? Vou pedir agora, deixa eu ver quem que eu estou vendo aqui fácil nessa minha primeira telinha. Vou pedir ao Márcio Gama. Márcio, você pode nos dirigir em nossa oração final? E aí, depois todo mundo pode abrir seus microfones para falar um tchau para todo mundo aí, tá bom? Claro, Alan, com certeza. O som, como que está aí? Está bem? Tá bom, Márcio. Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, é com grande alegria que nós entramos na Tua presença através do sangue remidor de Jesus. Alegria essa, Pai, que Jesus nos dá de vivermos aqui na terra, apesar das dificuldades, Ele nos dá a condição de vivermos bem, de vivermos confortáveis, que nós possamos, ó Pai, buscar viver dessa maneira, porque Ele nos dá a assessoria, nos ajuda, o Espírito Santo que faz morada em cada um de nós, nos ajuda também diariamente, nos consolando, nos livrando, nos confortando. Senhor Deus, sabemos que o Senhor está cuidando de todos os seus povos, ó Pai. Obrigado por nos abençoar com a vida eterna que nós temos através de Jesus. Isso nos dá uma alegria imensa de viver aqui com todos os irmãos, com essa esperança maravilhosa de um dia estarmos todos juntos, frente a frente com o Senhor, ó Pai, e com todas as pessoas que estão aqui estudando e com todos os irmãos que permanecerem fiéis até o fim. Somos gratos a Ti por esses mecanismos que o Senhor nos permite ter, pela internet, por tudo, ó Pai, que nos deixa que a mensagem chegue até nós. Obrigado pela Tua palavra, pelo livro de Filipenses, pelo apóstolo Paulo, por tantos ensinos que nós aprendemos com essa carta. Agradecemos imensamente também pelo Alan, que se dispõe a nos ajudar, nos ensinar, trazer ao Pai os ensinamentos de Jesus, com toda a experiência que o Alan tem, ó Pai, de vida cristã. Ele, juntamente com a família, tem servido
o teu reino, tem ajudado tantas pessoas, tem sido um instrumento, ó Pai, tão maravilhoso na tua obra. Agradecemos também pela família do Ala, que tem dado suporte para que ele esteja disponível para nos ajudar, que a viagem que ele vai fazer com a Robin, que seja tudo, ó Pai, de uma maneira que dê certo o que eles precisam fazer. Somente, ó Pai, o Senhor pode ajudá-los a viajar bem, fazer o tratamento, tudo que precisarem fazer e voltar em paz, na segurança e com a saúde da Robin bem também. Todos nós aqui precisamos, ó Pai, do teu auxílio e nós queremos, ó Pai, te servir, buscar, e é o que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras. Senhor Deus, vamos ter uma pausa agora, mas nós vamos estar sempre em contato com a tua palavra, estudando às vezes com outros irmãos, mas ansiosos, ó Pai, para o próximo estudo que vai ter com Ala e com todos que estão aqui nessa sala, nesse grupo, e que mais pessoas também, ó Pai, possam participar conosco. Agradecemos ao Senhor imensamente por todos que estão aqui, por aqueles que não puderam estar também. Em nome de Jesus, esse nome maravilhoso que cura, liberta, Pai, que nos salva. Um Deus de amor, obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito por nós. É por Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Márcio. Amém. Podem ligar seus microfones aí para a gente falar um tchau para todo mundo.